Do Catecismo, no domingo 39, tratando sobre o quinto mandamento, em conexão com Êxodo capítulo 20, versículo 12. Pergunta e resposta 104. O que Deus exige no quinto mandamento? Que eu demonstre toda a honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe e a todos os meus superiores. Que eu me submeta devidamente à sua boa instrução e disciplina, e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. Agora vamos ao texto de Gênesis capítulo 3, nós sempre estamos fazendo uma ligação dos mandamentos com a queda. Ler os primeiros versículos de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Vamos ainda cantar ao Senhor o hino 59. Se a ti tristeza eu causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me de incertezas mil, transforma esse pobre pecador, amém, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós pecadores e nos abençoe durante essa pregação.
Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos fazendo já ao longo das últimas semanas, dos últimos domingos pela manhã, tratando sobre os 10 mandamentos e fazendo a conexão com Gênesis capítulo 3 e identificando no pecado original, no primeiro pecado dos nossos pais, então uma ligação com o 5º mandamento. Então, os nossos pais, no princípio, conforme lembro do texto de Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7, eles não mantiveram o mandamento de Deus conforme Deus tinha entregue a eles, para que eles não lançassem mão da árvore do conhecimento e comessem do seu fruto. Mas aprendemos que os nossos pais, eles não mantiveram o mandamento de Deus, eles não resistiram à tentação da serpente, não repreenderam-na por ter acusado Deus de ser mentiroso e não a castigaram por incitá-los à rebelião contra Deus. Então, a ligação do 5º mandamento com aquilo que está acontecendo na narrativa de Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7, é que Adão e Eva, eles não respeitaram a posição de liderança de Deus quando ordenaram a ele, depois de ter criado a cada um deles e governar sobre cada um deles, não respeitaram a autoridade dele, obedecendo o mandamento que Deus lhe havia entregue. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós aprendemos sobre a criação do homem e da mulher. Deus é o criador do homem e da mulher, como também ele é o criador de todas as demais coisas. Então, essa posição de Deus como criador do homem, como o gerador do primeiro casal e, portanto, como superior a eles, deveria ter sido levada em conta quando eles foram tentados pela serpente. Como filhos de Deus, como criaturas de Deus, Adão e Eva deviam ter honrado a Deus como o seu Deus, seu Pai, seu Criador, seu superior. Esse dever que nós lemos no 5º mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, o dever do filho honrar o pai e a mãe, e que se estende ao dever dos mais novos honrarem aos mais velhos, o dever do povo honrar a sua liderança. Esses deveres, eles vão receber destaque mais à frente, quando Deus entrega os 10 mandamentos e também com todas as leis derivadas dos 10 mandamentos, que tratam sobre o relacionamento entre liderança e liderado. Portanto, obedecer os pais e aos mais velhos e aos superiores é o mesmo que obedecer a Deus. Vamos para o primeiro texto. Eu gostaria de ler vários textos nessa manhã com os irmãos. O primeiro está em Levíticos, capítulo 19, versículo 32. Moisés está repetindo ao povo várias leis, e no versículo 32, nós lemos: diante das cães te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Então, para as crianças talvez não saibam o que é as cães, é uma referência aos cabelinhos brancos. Então, é o dever dos mais novos honrar os mais velhos, porque essa honra é também honrar a Deus, quando nós mostramos essa honra para com os mais velhos. Quando nós olhamos para os nossos primeiros pais no paraíso e para a transgressão do mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual era o castigo que Deus havia estabelecido para essa desobediência? Segundo Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17,
Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, a punição para a desobediência à autoridade de um superior, a punição máxima era a morte, e era a punição que os nossos pais receberiam pela desobediência a Deus como seu superior. Quando veio o quinto mandamento, em Êxodo capítulo 20, no momento que o povo de Deus havia saído do Egito, estava no Monte Sinai, o quinto mandamento deixou muito claro que os que se mantêm rebeldes aos pais, os mais velhos e aos superiores, perderão o direito de continuar vivendo. Isso é o que nós lemos no castigo procedente do quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a obediência ao mandamento tem como promessa a promessa de longos dias. Isso fala não somente sobre a vida, os longos dias aqui na terra, mas também a promessa da vida eterna. E a desobediência ao mandamento fala sobre a perda desse direito de ter a sua vida prolongada aqui nessa terra e, consequentemente, também na vida futura. Mas é bom dizer que o quinto mandamento não previa a punição máxima de morte para todo tipo de desobediência aos pais e aos superiores. Somente os casos de desonra qualificada eram punidos com a morte. Por exemplo, vamos a mais um texto, Deuteronômio capítulo 21, versículos 18 a 21. Se alguém tiver um filho contumaz, quer dizer, aquele filho que não se corrige, teimoso na desobediência, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Então, essa frase final aqui, de vez em quando eu estou repetindo para os irmãos. No Antigo Testamento, Israel, como espada na mão de Deus, recebeu a lei para eliminar o mal, muitas vezes por meio de eliminar a vida, o mal junto com a vida, e vemos isso também aqui. Também a agressão aos pais era pecado passivo de morte. Êxodo capítulo 21, versículo 15. E eu achando que era a referência errada, eu estava em Levítico. Êxodo 21, 15. Quem ferir seu pai ou a sua mãe será morto. É claro que isso não fala de um ferimento acidental, porque tem outra lei que vai tratar sobre os ferimentos causados por acidente. Esse tipo de ferimento era passivo de reparação, e não punição com morte. Aqui fala do filho raivoso e desobediente que chega ao ponto de ferir os pais, mesmo que não matasse os pais, por causa do que representa essa agressão aos pais. Então ele era punido com a pena mais severa. Isso nos ensina sobre a honra que os pais exercem na posição sobre os seus filhos, de tal modo que o castigo deveria ser um castigo mortal. Ofensa deliberada, o versículo 17 desse mesmo capítulo 21, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Esse mesmo tipo de pecado também valia para Deus. Quem blasfemasse contra Deus seria morto.
mas não seria passivo de morte qualquer tipo de blasfêmia contra outras pessoas, mas contra o pai também seria blasfêmia, seria punido com a morte. E contra Deus, Levítico 24, versículo 16, fala também sobre esse pecado aplicado a Deus, que era passivo de morte por causa da posição de Deus como superior mais exaltado sobre suas criaturas. Levítico 24, 16, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Uma coisa para adicionar aqui é que notem que a congregação devia participar da disciplina. A congregação não ficava passiva. Então, isso também nos ensina que muitas vezes nós somos sentimentalistas. E quando a disciplina está sendo aplicada a um pecador, às vezes parte da congregação parece querer ficar contrário à aplicação da disciplina, enquanto que toda a congregação é chamada a participar da disciplina. No Antigo Testamento, a disciplina, a punição máxima, o que nós chamamos hoje de excomunhão da igreja, era excomunhão sim, mas excomunhão por meio da morte, a perda do direito à vida. Então, os culpados de terem quebrado gravemente o 5º mandamento, eles deviam ser levados aos juízes, deviam ser julgados e, se condenados, deviam ser apedrejados por toda a congregação. Para o mundo de hoje, isso parece uma coisa absurda. Não é aceitável no nosso mundo que alguém pudesse ser julgado e condenado com tanto rigor por coisas que muitos deles vão julgar que nem são crimes, nem são pecados, nem são motivos para isso. Então devemos perguntar, por que Deus exigiu esse rigor? Por que Deus foi tão rigoroso? Com esse rigor, Deus estava ensinando ao seu povo que Ele odeia a desobediência aos superiores. Deus odeia a rebeldia contra Ele. Deus odeia a desobediência dos filhos para com os pais. Deus odeia a desobediência dos menores para com os maiores, aqueles que exercem autoridade sobre eles, porque Deus decidiu em seu decreto eterno nos governar as sociedades humanas por meio dos governos terrenos. E também isso vale na igreja. Deus mesmo decidiu governar a sua igreja por meio de homens que Ele está chamando para realizar esse serviço. Então nós devemos dar atenção ao 5º mandamento e somos chamados a honrar a Deus e a todos os que exercem autoridade sobre nós. Nós sabemos, irmãos, que não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, não. Especialmente quando as autoridades se mostram muito fracas e às vezes muito indignas da honra que estão imbuídas. Isso realmente não é tarefa fácil. Não foi tarefa fácil para os nossos primeiros pais, que tinham Deus como sua referência, o perfeito Deus, e que tinha em si mesmo um coração que era capaz de prestar toda a obediência a Deus. Ainda assim, eles não foram capazes de resistir à tentação da serpente para desonrar a Deus. Nós também temos de reconhecer que não é muito difícil para nós. Seja começando em casa com os nossos pais e estendendo essa obediência aos nossos superiores, seja na igreja, seja na sociedade. Mas é bom saber também que na nossa relação com as autoridades, os governos que Deus estabeleceu sobre nós, é bom saber que aqueles que exercem autoridades, portanto, os pais já em casa, marido sobre esposa e os diversos papéis na sociedade, que essa autoridade de governo que nós exercemos não é uma autoridade absoluta. Somente Deus tem autoridade absoluta sobre todas as criaturas.
toda a autoridade exercida debaixo do céu é autoridade relativa à posição que aquela pessoa exerce. Então ela exerce a autoridade nos limites da autoridade que lhe foi constituída no exercício do seu ofício, naquilo que nós conhecemos hoje com o neocalvinismo. Abraham Kuyper trabalhou bastante esse aspecto e lutou para delimitar as esferas de atuação de cada autoridade nas sociedades. Então, aos homens cabem não deixar de cumprir os compromissos que eles são chamados a cumprir, com todas as autoridades que Deus tem estabelecido nesse mundo, e não deve desobedecer e deixar de cumprir aquilo que lhe cabe, conforme as autoridades constituídas sobre ele, sob pretexto de que está obedecendo a Deus. Muitas vezes acontece. Pessoas que deixam de cumprir com suas responsabilidades sobre a alegação de que assim estão obedecendo a Deus. Então é preciso observar o que o próprio Deus ensina sobre a nossa relação com as autoridades. Então, de um lado, aqueles que exercem a autoridade devem entender que a sua autoridade não é absoluta, ela é limitada dentro do exercício do seu ofício, mas também aqueles que estão debaixo dessa autoridade devem manter boa relação com as autoridades e obedecendo em tudo que não for contrário à palavra de Deus. Jesus, ele não é apenas o nosso exemplo nisso, ele é aquele que obedeceu a Deus por nós. E eu vou voltar para falar sobre isso. Mas Jesus mesmo ensinou que obediência é uma coisa que se aprende. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz que ele aprendeu por meio daquilo que sofreu. E como filho de José e Maria, Jesus foi filho obediente. Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52, nós lemos: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E também, como um filho obediente ao Pai Celestial, Jesus esvaziou-se, assumindo uma forma humana e sendo obediente ao Pai em tudo, até a morte, morrendo na cruz do Calvário. E João também fala sobre a obediência de Jesus ao Pai, em João 4,34, quando ele diz que a sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai. Então o Senhor Jesus, como o santo, ele cumpriu o 5º mandamento perfeitamente, fazendo aquilo que os nossos primeiros pais não puderam fazer. Jesus honrou a Deus em todas as coisas, honrou os seus pais em casa, em todas as coisas, e também honrou as autoridades terrenas que exerciam o seu ofício também sobre ele, como cidadão desse mundo, como cidadão de um reino terreno. Mas como Jesus estava aprendendo por meio de tudo que ele estava vivendo, ele também aprendeu na lei de Moisés, Levíticos, capítulo 2, versículo 4, que os filhos de Deus têm compromisso de aparecer diante de Deus com oferta de gratidão. Essa oferta, a palavra para essa oferta no Antigo Testamento era korban. Tem um seminarista aqui, vem do verbo karav, que é aproximar. Então, korban é aquilo que é aproximado a Deus, é levado para Deus. Então, os filhos de Deus não podiam chegar diante do Senhor de mãos vazias, precisavam se aproximar ao Senhor, aproximando uma oferta de gratidão ao Senhor. Mas
o quinto mandamento proíbe que um filho de Deus, para cumprir essa ordenança divina, ele deixe de descumprir as ordenanças mais elementares no seio da sua família, no cuidado com os seus pais, por exemplo, sob pretexto de estar sendo obediente ao mandamento de Deus. Então, vamos para Mateus 15 nesse momento. Versículos 1 a 9. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, Jesus costumava responder a eles fazendo outras perguntas. Muitas vezes ele se calava. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, essa expressão é oferta ao Senhor, é a tradução de Corban. A palavra Corban não aparece aqui, mas aparece no mesmo texto em Marcos capítulo 7. Lá você vai ver a palavra Corban. É oferta ao Senhor, ou é Corban, aquilo que poderia aproveitar de mim. Quer dizer, aquilo que os meus pais poderiam receber de mim, a ajuda, então eu fico desobrigado disso, se isso, então eu grito lá no templo: é Corban. Então os sacerdotes aceitavam isso. Jesus está censurando duramente. Esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Então Jesus ensinou que eu não posso, sob pretexto de querer agradar a Deus, descumprir aquelas coisas mais elementares que são primeiras, por meio das quais eu também estou mostrando respeito e obediência a Deus, porque os nossos pais são autoridades que Deus estabeleceu sobre nós. Mas Jesus também aprendeu na lei que nada pode concorrer com Deus em nossa vida, nem mesmo os nossos pais. De um lado, respeito aos pais, e não pode servir de pretexto o desrespeito a eles, sob pretexto de estar honrando a Deus. Mas os pais também não podem servir de obstáculos ao nosso serviço a Deus. Jesus ensinou isso em Mateus 10:37, quando ele disse: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus estende aqui. Verdade, qualquer coisa que a gente esteja dando mais valor do que a Deus, constitui-se um ídolo, e é quebra do primeiro mandamento. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, com base no mandamento da lei, Deuteronômio capítulo 6, porque devemos honrar a Deus acima de todas as coisas, mas ele também aplicou a si mesmo. Uma certa vez, voltando um pouquinho em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, Jesus estava ensinando a uma multidão de gente, capítulo 12, os últimos versículos. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, mãe, irmã e mãe.
E notem que quando as pessoas chegaram informando a Jesus sobre a sua mãe estar lá fora, há um certo conflito aqui, porque a prioridade na vida de Jesus era o seu ministério, era o seu trabalho. Ele precisava ensinar a palavra de Deus. O trabalho de Jesus era ensinar a palavra de Deus. Ele era o Cristo de Deus e ele já havia sido manifesto ao mundo como o Cristo de Deus, e os seus pais também sabiam disso. Os seus pais deviam saber que o serviço a Deus tem prioridade nas nossas vidas, especialmente se tratando de Jesus. E em se tratando de Jesus, isso é especialmente verdadeiro, porque lembre-se que quando Jesus era um menininho de 12 anos, isso já havia acontecido uma vez. Jesus estava no templo, e os pais foram atrás dele, e o que foi que ele ensinou aos pais naquele momento? Você não sabe que importa eu estar na casa do meu pai? Que a prioridade é a casa dos meus pais, e não interromper esse trabalho? Então, ali Jesus era um adolescentezinho e nem tinha sido ainda apresentado como Messias. Mas aos 30 anos ele é apresentado oficialmente como Messias Salvador, e sua vida agora é entregue completamente a esse trabalho. E embora o texto não dê muitos detalhes, não podemos supor aqui que era uma necessidade que os pais tinham, porque com certeza, se o fosse, Jesus interromperia e iria. Mas os pais deviam saber que a prioridade dele era o seu ministério. Aquele era o seu trabalho. E os pais não deviam interromper o trabalho de Jesus. Jesus não é desrespeitoso, embora às vezes a pessoa, por causa do texto, julgue que ele agiu de maneira brusca. Não, o que Jesus está dizendo agora, publicamente, o que ele já havia dito aos pais, quando ele era ainda um menino. Que os pais deveriam considerar e respeitar a prioridade dele, porque o trabalho dele era um trabalho dedicado ao Senhor. Mas parece que os pais não haviam aprendido a lição e precisaram ouvir isso mais uma vez. Então, de um lado, nós não podemos desrespeitar as autoridades constituídas sobre nós sob pretexto de estar servindo a Deus, porque Deus exige que cumpramos as nossas responsabilidades primeiras em nossa casa, em tudo aquilo que não for contrário à palavra de Deus. No ano passado nós trabalhamos mais esse aspecto, citando Pedro, que aquilo que a autoridade exige de nós, o que for de acordo com a vontade de Deus, não importa o que eles sejam. Não é o que eles são que impõe autoridade sobre a ordenança, mas é a posição de autoridade que ele exerce, e se aquilo que ele está ordenando é ou não contrário à palavra de Deus. Então, nosso foco hoje é a nossa obediência com um julgamento sadio. De um lado, não deixando de cumprir, mas do outro lado também não deixando que as autoridades extrapolem os limites da sua competência, e começando com os pais. Os pais não devem extrapolar os seus limites para impor sobre os seus filhos aquilo que não lhe cabe. Se um pai exige do filho aquilo que não lhe cabe, e isso não é contra a palavra de Deus, o filho ainda fará bem em obedecer. Porque para o filho o princípio é que ele exerce a autoridade e que isso não é contra a palavra de Deus. Mas os pais podem estar pecando porque eles estão extrapolando os seus limites, agindo como se a sua autoridade fosse uma autoridade absoluta. E os pais não têm autoridade absoluta sobre os filhos. Sua autoridade é relativa ao ofício que exerce de pai como representante de Deus. E dentro desses limites, os pais devem ser honestos para com os filhos, não exigindo dele além daquilo que eles podem fazer, e não exigindo dele nada que seja contrário à palavra de Deus. E como já mencionamos, irmãos, obedecer à autoridade não é coisa fácil. Não é coisa fácil. O coração muitas vezes fica em conflito. O que fazer? Quando as autoridades estão exigindo demais.
quando as autoridades estão impondo coisas que no nosso julgamento não é próprio da sua competência, e muitas vezes não apenas isso, mas é contra a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época assim, onde os governantes estão, algumas vezes eles estão, eu quero acreditar que eles estão agindo na tentativa de realmente, dentro da sua responsabilidade, fazer o que deve ser feito. As outras vezes é preocupante que nos discursos deles deixa claro que eles não estão fazendo isso por nenhuma preocupação com os seus súditos, mas apenas para satisfazer os seus próprios pensamentos e vontades. E nós, como Igreja de Cristo, nós sofremos debaixo disso. Muitas vezes as opiniões ficam divididas, e não poucas vezes a igreja mesmo acaba rachando. Precisamos orar, irmãos, urgentemente, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que o Senhor, na sua sabedoria, porque sabemos que nada acontece sem o governo de Deus e sem o propósito de Deus, e com certeza Deus tem propósito para essas coisas, mas nós, como filhos, como pequeninos, sofremos. Podemos apelar para a misericórdia de Deus, para nos conceder dias melhores, para nos corrigir em nosso próprio coração, a fim de que os nossos corações estejam bem dispostos e humildes a se sujeitar às autoridades que Deus constituiu sobre nós, mas que Deus também possa inclinar o coração do rei, conforme ele mesmo prometeu no livro de Daniel, e inclinando o coração do rei para ser favorável ao seu reino e ao seu povo que peregrina nesse mundo. Se os nossos primeiros pais tiveram dificuldade de obedecer à autoridade santa de Deus, quanto mais a nós. Mas lembrem-se que obedecer é coisa que se aprende. Obedecer não é uma coisa automática, tem que se exercitar. E tem que começar de coisas pequeninas. É o que nós fazemos com os nossos filhos. E ensinamos a eles. Quando eles erram e são corrigidos, nós ensinamos que nós estamos corrigindo nossos filhos para que amanhã eles não venham cair em pecados mais graves e sejam punidos com penas mais severas. E nós então protegemos os nossos filhos de sofrerem danos maiores por causa de sua desobediência. Mas nós mesmos também precisamos aprender e precisamos nos exercitar. Nós precisamos contar com a graça de Deus para buscar sabedoria na palavra de Deus para nós colocarmos em prática em nossa vida. Se nós não temos a prática de leitura bíblica diária, se a gente todo dia não está buscando na palavra de Deus o conhecimento e a sabedoria para ser aplicado em nosso dia a dia, então realmente a tarefa de ser obediente vai se tornar uma tarefa ainda mais difícil, porque o nosso coração não é inclinado a isso, e a nossa mente é corrompida. Quanto mais lermos a Bíblia e quanto mais orarmos a Deus, receberemos sabedoria e graça para julgar bem entre os mandamentos de Deus e não colocarmos um mandamento contra o outro. Porque isso também é questão de sabedoria. Agora mesmo, na pandemia, a gente está percebendo esse conflito de mandamentos. Não se esqueçam de que a obediência aos mandamentos é uma questão de amor. Não é uma questão de salvação. Nós não obedecemos os mandamentos, não buscamos obedecê-los numa busca de salvação, julgando que pela obediência nós ganharemos salvação. Obediência ao mandamento é uma questão de amor, é uma questão de coração. Nós mostramos que amamos a Deus se obedecemos os seus mandamentos. Foi isso que ele disse em João: quem me ama, guarda os meus mandamentos.
E porque Deus quer nos governar pelas mãos das autoridades terrenas, devemos nos esforçar para nos sujeitar e obedecer toda a autoridade terrena, crianças começando em casa, obedecendo seus pais, e todos nós estendendo esta obediência às demais autoridades que Deus constituiu sobre nós em todas as esferas da sociedade e na igreja. E lembrem-se que o 5º mandamento tem uma promessa poderosa para vocês. Promessa de que, obedecendo ao mandamento, vocês terão vida longa, não apenas nesse mundo, mas vida eterna. Que Deus possa nos ajudar nessa longa jornada que ainda temos, quando nós teremos de nos sujeitar a todo tipo de autoridade, não apenas aquelas boas, mas também as autoridades más, que de vez em quando a gente não vai conseguir, e a gente vai cair, vai quebrar o mandamento. Não se torne um pecador muito mais obstinado, de dura cerviz, mas caindo em desobediência. Se prostre diante do Senhor buscando perdão. Porque apesar das nossas fraquezas e pecados quanto ao 5º mandamento, nós confiamos de que a obediência que Deus exige no 5º mandamento, nosso Salvador Jesus já cumpriu por nós. Ele foi um filho obediente, e na sua obediência, ele aceitou a vontade do Pai de continuar a sua caminhada para a cruz, para ali na cruz, derramar o seu sangue como oferta pelos nossos pecados, aproximando o seu sangue de Deus como expiação dos nossos pecados. Confiemos em nosso Salvador Jesus Cristo e recorramos ao sangue da cruz cada vez que nós percebemos que em nossa fraqueza nós desrespeitarmos os nossos pais, nossos esposos, nossos patrões, nossos guias espirituais. E com um coração humilde nós buscarmos reconciliação e o perdão da parte de Deus. Amém.